Galaxy S21 e Realme GT são dois exemplos de celulares tops de linha que economizam em alguns pontos para tornar o preço mais acessível. Entre o coreano e o chinês, qual desses modelos é o campeão em custo-benefício dentro da categoria Premium? Você vai saber a resposta no nosso comparativo a partir de agora. No design, temos de um lado o Galaxy S21 com sua traseira em plástico e um novo layout para o conjunto de câmeras. As laterais são de alumínio para dar um destaque premium. Já o Realme GT se destaca por uma tampa mais elegante que entrega acabamento em couro na cor amarela, além de uma faixa que começa logo abaixo do bloco de lentes e cruza todo o aparelho. Na frente, os smartphones optam pelo entalhe em furo na tela, só que em posições distintas. A Samsung manteve o padrão centralizado implementado há 2 gerações. Já a Realme apostou no Note colocado no canto esquerdo. É apenas no coreano que você vai encontrar certificação IP68 e um corpo mais compacto e leve. O leitor biométrico foi colocado sob a tela nos 2 casos, enquanto nenhum deles vai entregar expansão de memória por cartão microSD. Isso significa que você ficará preso ao armazenamento que vem de forma nativa neles. O Realme acerta na elegância, enquanto o Galaxy traz mais resistência e um corpo menor. Começamos com um empate. Se tem um ponto em que as fabricantes não economizaram foi em tela. Ambos trazem painel AMOLED com resolução Full HD Plus e 120 Hz de taxa de atualização, para dar mais fluidez às animações e aos jogos. O brilho deles também permite usar fora de casa sem qualquer problema. Você terá uma calibração melhor no GT, além de um display um pouco maior. Já no S21, o destaque fica para a versão Dynamic da tela, que pode regular a taxa em etapas, com direito à redução para economizar bateria. O Galaxy também leva vantagem no aproveitamento frontal superior e na presença de proteção Gorilla Glass Victus, para aguentar arranhões sem dano. É ponto para o modelo coreano. Em som, as 2 fabricantes não pouparam e inseriram um segundo alto-falante para ter som estéreo. A potência sonora da dupla é apenas decente e não chega a se igualar com modelos mais avançados. O áudio destes dispositivos traz bom equilíbrio entre graves, médios e agudos. O chinês ainda tem o diferencial do Dolby Atmos e suporte a alta resolução sem compressão. Já o sistema coreano é assinado pela AKG. Só faltou o fone de ouvido na caixa, algo que estes modelos não oferecem. Já o conector físico está presente somente no Realme GT. O top da China anota o ponto nos detalhes. Temos 2 aparelhos que saem da caixa já com Android 11, cada um com seu sistema personalizado diferente. A Samsung entrega o One UI 3.1 com recursos como tela Edge para atalhos na lateral e o DeX, que transforma o celular em PC ao conectar em uma TV por Wi-Fi. Já a Realme 2.0 tem como destaque a barra lateral inspirado na ferramenta da rival coreana e customizações que lembram a Motorola. No geral, os 2 sistemas fluem bem e não entregam dificuldades ao usuário. Mas o Galaxy tem a vantagem de contar com 3 anos de atualizações de Android e 4 de pacotes de segurança. Isso dá mais longevidade ao usuário. É ponto para o S21. Será que o Snapdragon 888 usado pela Realme supera o Exynos 2100 da Samsung? Segundo os nossos testes de desempenho, o GT se sai melhor que o S21 em velocidade. O chinês demora menos tempo que o coreano, tanto na abertura de apps como no multitarefas, e concluiu as 2 rodadas com uma vantagem de 6 segundos. Quem curte números altos em benchmarks também fica satisfeito com o que é encontrado pelo Realme. São mais de 690 mil pontos no AnTuTu, com mais de 100 mil pontos acima do concorrente, além de também vencer tranquilo no Geekbench. Pena que nos jogos nem sempre estes smartphones conseguem tirar proveito do suporte a 120 FPS em determinados games. O Realme GT anota o ponto por ter vencido num teste de velocidade.
Em bateria não deu a lógica, isso porque o Realme GT tem 500 mAh a mais de capacidade, mas não se traduziu em maior autonomia. De acordo com os nossos testes padronizados, o Galaxy S21 consegue quase 1 hora a mais de duração que o concorrente. Já quando falamos em carregamento, a presença de um carregador de 65 watts ajudou o chinês a encher por completo a capacidade com quase meia hora a menos que o coreano, com seu adaptador de 25 watts. É uma diferença considerável, já que estamos falando de uma capacidade maior. A Samsung pontua pela maior autonomia, enquanto a Realme marca pelo carregamento bem mais rápido. São dois conjuntos triplos de câmera, mas com configurações bem distintas e sem as mesmas funções. A principal de 12 megapixels da Samsung supera a de 16 do Realme pela vantagem do seu software. O S21 consegue ter bom nível de detalhes tanto de dia como à noite, enquanto o GT acaba tendo performance de intermediário em fotos. As duas ultra-wides registram boas imagens, mas a da coreana sofre menos com quedas de qualidade em relação à principal, que é a da chinesa. Só o Galaxy traz uma lente telefoto que gera zoom híbrido de 3 vezes, para tirar fotos de longe sem perda de qualidade. Já o Realme opta pela macro, que é limitada pela falta de foco automático, porém cumpre seu papel. Com qualidade maior, o Galaxy S21 pontua em câmera. Ambos os celulares contam com gravação em 4K 60 fps, mas o S21 vai além com a estabilização ótica e um foco mais ágil. A eletrônica do GT até faz bem seu trabalho e funciona em todas as câmeras, mas não chega à solução do concorrente. Sem contar que a Samsung ainda implementou a opção de 8K em seu dispositivo. A captação de áudio também fica mais limpa no coreano, é mais um ponto ao Galaxy. A dupla não decepciona em selfies, com capturas que registram um bom nível de detalhes da pele e acertam no contraste. No entanto, é à noite que o S21 se sobressai com uma câmera frontal que perde menos qualidade e mantém a foto bem nítida nessas condições. Sem contar que pode filmar em 4K na frente enquanto o Realme fica limitado a Full HD. A Samsung pontua novamente. Destes aparelhos, apenas o Galaxy S21 foi lançado oficialmente no Brasil até o momento. Ele chegou ao país por R$ 6.000, mas já pode ser encontrado abaixo dos R$ 4.000 em varejistas nacionais. Já o Realme GT ainda não desembarcou no mercado brasileiro, só que você pode encontrá-lo para importação direta por valores na casa dos R$ 2.000, bem inferior ao cobrado pelo concorrente. Com um custo-benefício melhor, o Realme fecha o comparativo com o último ponto. O Galaxy S21 foi o vencedor do nosso comparativo, sem uma grande vantagem no placar. Os pontos em câmera foram decisivos para dar o trunfo ao celular da Samsung. Nas demais características, o destaque maior foi em sistema, pelo tempo a mais de atualizações e na tela. Já o Realme GT se mostrou uma opção interessante em som e teve um desempenho mais rápido que o concorrente, sem contar que o seu custo-benefício é mais interessante, mesmo ainda sem estar disponível de forma oficial no Brasil. Ponto final em mais um comparativo com vitória e um placar apertado para o S21. Mas antes de encerrar, queria saber o que você achou de mais este duelo. Para você, qual desses tops acessíveis é a melhor opção? Diga aí pra gente e aproveite para ver todo o comparativo em texto lá no tudocelular.com. Agora sim, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!